Ok, então já está gravando, vou destacar a minha imagem aqui. Uma boa noite para todos vocês, é uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez para mais um estudo da Bíblia, para mais um encontro com Assim Diz o Senhor, mais um estudo para nós aprendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a lei de Deus, que é a lei que vai ser utilizada neste juízo que nós vimos nos últimos dois estudos. Convido você a fechar os seus olhos, então, para nós falarmos com Deus, pedindo a presença e a sabedoria dele para o nosso estudo. Senhor Jesus, Pai querido que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estudarmos a sua palavra. Pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento e compreensão do que a Bíblia de fato ensina sobre as verdades que nós iremos estudar nessa noite. Queremos pedir que tenhamos entendimento e compreensão, clareza em nossa mente, que o Espírito Santo nos ajude a entendermos este assunto. Guia-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, senhoritas, Amém. No último estudo nós falamos então sobre o juízo, a parte 2 dele, né? Que começou desde o santuário. Vimos ali o tipo, a sombra, como funcionava, né, o modelo, como era, e aí depois, no outro estudo, nós falamos sobre a realidade. Né? Vimos como o juízo começou, falamos ali que a purificação do santuário, ela aconteceria paralelo à restauração da verdade que foi jogada por terra, certo? E essa verdade que foi jogada por terra, ela foi jogada pelo contexto romano, né? Pelo contexto religioso romano. Então, a igreja romana, ela muda os tempos e a lei da Bíblia. Se você olha a história, por exemplo, da igreja, né, cristã mesmo nos seus primeiros anos, você vê que ela assume para si uma autoridade permissiva de poder alterar o que ela quiser. Né? A igreja ela não tem problema nenhum em assumir isso, por isso a gente não tem receio nenhum de falar isso, porque qualquer um que é católico, por exemplo, sabe que a igreja católica ela se vê na autoridade e na permissão de Deus de poder alterar alguma coisa que ela achar que deve ser alterada. Certo? Então, isso é um cumprimento de uma profecia lá de Daniel, capítulo 7, o verso 25, se eu não estou errado o verso, acho que é o 25 mesmo, e Daniel, capítulo 8, verso 12, e depois nós vimos que a restauração dessa verdade, que a igreja cristã ali, com o contexto romano, né, a igreja religiosa cristã romana, que é a igreja católica, ela acabaria fazendo essa alteração, e agora essa verdade, desde 1844, a verdade voltaria a ser ensinada, ela voltaria a ser pregada. E hoje a Lígia, a Ione, a Marlene, a Bárbara e eu, e você que está assistindo essa gravação, esse vídeo, você está agora, neste momento, tendo a oportunidade de conhecer esta verdade que está sendo restaurada. Por isso que não é uma verdade tão comum, porque ela está nesse processo de restauração, de ensino, de pregação, porque o normal era que ela não fosse ensinada. Hoje, o estudo de hoje já, nós vamos ver uma verdade que foi jogada por terra e que para muitas pessoas essa verdade não deveria ser ensinada, ou que isso não vivemos mais nesse tempo. Infelizmente, nós acabamos nos enganando a respeito do que podemos e do que nós não podemos fazer. E aí nós vimos, então, quando nós falamos sobre Daniel capítulo 8, que é a restauração do santuário, ou seja, a purificação do santuário, o início do juízo, ele começaria depois de 2.300 anos, desde a ordem que Jerusalém deveria ser restaurada e edificada. Essa ordem, de acordo com o livro de Esdras, capítulo 7, ela é feita no ano 457 antes de Cristo, pelo rei Artaxerxes, no seu 7º ano de reinado. E aí, então, nós contamos 2.300 anos, a partir de 457, e chegamos no ano 1844. Na calculadora dá 43, porque tem um número 0, né? Na história, ele pula do -1 para o +1. Então, eu tenho que sempre jogar um número para o final. Então, 1844. É quando, então, o santuário seria purificado. É quando também, o quê? A verdade voltaria a ser ensinada. Essa verdade que já tinha sido jogada
por terra, pelo menos aí em torno de 1.400, 1.300, 1.500 anos. Então já ficou um bom tempo com ela sendo esquecida. Agora chegou a hora dela ser ensinada no tempo do fim, para que Jesus pudesse então voltar com esta verdade sendo bem apresentada a todas as pessoas. Ok? Eu vou começar falando um aspecto para vocês. Quando nós falamos sobre juízo, todo julgamento precisa de uma lei. Você concorda comigo? Não tem como haver julgamento se não houver regras, se não houver leis. Então, a pergunta que fica é, Lígia, qual será a lei que Deus utiliza nesse julgamento? Qual será, Marlene, Ione, Bárbara, a lei que Deus está utilizando para definir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que nós devemos e o que nós não devemos fazer? Nós finalizamos o último estudo falando de Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, que fala que a suma ou a conclusão de tudo é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo o homem. Então perceba que nós temos aqui os mandamentos como um aspecto muito importante nesse juízo, justamente com uma régua de medida. Outro detalhe, eu estou fazendo assim esse panorama geral do que nós já vimos para introduzir para aquilo que nós veremos hoje. A Thelma está entrando aqui conosco, já o áudio dela vai conectar. Quando nós falamos sobre mandamentos e sobre um dever do homem, nós estamos falando do homem como um todo, né? O ser humano em si. Então, o ser humano ele tem um dever... Oi, Thelma, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui do ser humano como um todo, tendo que seguir algumas regras desde o início do mundo. Se Adão, Eva, Abel, Caim, Sete, Enoque e todos os primeiros personagens que nós vemos na história humana, eles serão julgados da mesma maneira que eu serei julgado, então precisa haver uma lei que ela exista desde o início do mundo. Então deveria conhecer essa lei para saber o que é certo e o que é errado. Deus não pode julgar ele sem saber que existia uma lei ou que nem houvesse uma lei. Então você concorda comigo que essa lei de Deus ela precisa ser atemporal, transcendendo a tempo e transcendendo também a culturas. Correto? Faz sentido? Correto. Para mim faz muito sentido. Então, hoje a gente vai falar sobre qual das leis da Bíblia ela é atemporal e é transcultural, que envolve mandamentos, que a gente vai ver, então, hoje, o que Deus diz, o que precisamos e devemos seguir para sermos aprovados no seu juízo. Ou seja, apesar de Jesus ter morrido por mim e eu ser salvo pela graça, não significa que eu não tenho que obedecer. A pergunta é, o que eu preciso obedecer? É o que a gente vai ver, então, no nosso estudo de hoje. Vamos lá? Então, a Thelma entrou na hora certa. Gente, desculpa a minha mão aqui, porque o meu mouse parou de funcionar. Aí eu tenho que usar aqui o do notebook mesmo. Mas quando aparece a tela para vocês, aí nem aparece meu rosto direito, né? Fica bem pequenininho, então não atrapalha. Deixa eu subir aqui. Vamos lá, então. Deus e sua lei é o nosso título de hoje, é o tema do nosso estudo, Deus e a sua lei. Eu queria começar dizendo que leis sempre foram importantes, né? Seja ela para educar uma criança, seja ela dentro de um casamento, seja ela para um bom relacionamento entre duas pessoas, seja esta lei para beneficiar um trabalho, uma empresa, o relacionamento e os deveres de um funcionário, e de um dono de empresa, por exemplo, as leis, elas sempre foram extremamente importantes, senão vira tudo uma bagunça, né? É igual aquela criança que não tem controle e os pais não colocam limites, não colocam normas, não tem regras, e a criança vira e faz a bagunça que quiser, né? Se com regra já é difícil, né? Controlar, imagina se não tiver regra nenhuma e a criança poder fazer o que ela quiser. Então, perceba, se uma criança que acaba de nascer, ela precisa seguir as regras, porque Deus, quando nos criou, também não nos deixaria regras para nós seguirmos e sermos orientados e conduzidos por essa lei. Por exemplo, quem aqui quando criança nunca, ou para o seu filho quando ele era criança, não falou para ele, né, filho, não coloca o dedo na tomada, né?
Essa é uma lei, é uma regra que existe desde sempre. Quando você tira habilitação, né, a carteira de habilitação, você precisa seguir as normas de trânsito, né? Olha só, esse carro em alta velocidade, ele se perde em curva e capota, né? Então, provavelmente, esse carro excedeu ao limite de velocidade da curva, né? Então, gente, seguir as normas é sempre importante. Olha, essa moça foi tirar a sua habilitação e na aula desgovernou o carro e bateu aqui numa casa que estava em construção. Esse aqui é um outro caso, esse caso aqui foi de uma pessoa que foi fazer o exame, a prova mesmo, e ela acabou capotando o carro. Como ela fez isso, não sei, gente. Mas uma coisa eu sei, que para nós dirigirmos de uma forma segura, de uma forma respeitosa, de uma forma harmônica, precisamos todos nós sermos educados debaixo da mesma lei de trânsito. Concorda comigo? Porque se eu sigo uma regra e você segue outra regra, no final vira uma bagunça. Então, para que nós possamos conviver bem, precisamos ter uma lei que possa nos orientar da forma correta. Então, todos nós precisamos ali primeiro passar pela autoescola, mesmo que eu já saiba dirigir. É preciso passar por todos esses aspectos. Quando nós falamos, por exemplo, do universo, o universo também tem suas leis, não é verdade? Por exemplo, a gravidade da Terra é uma lei física. A velocidade da Terra, que é a sua rotação, ela é fixa, né? Ou seja, ela é uma lei, ela tem que rodar naquela velocidade. Imagina se a Terra rodasse de repente mais rápido, de repente mais devagar, nós não conseguiríamos viver na Terra. A distância que a Terra tem para o Sol, ela é exatamente perfeita para que a vida possa existir no planeta Terra. A nossa distância para Júpiter também é primordial para que possamos viver no nosso planeta. Então, ou seja, gente, tudo que existe no universo e as suas leis, elas são exatamente perfeitas. E aí, na física, vai chamar de constantes antrópicas, né? Ou seja, são condições no universo que seguem um padrão, sempre ali uma constante, e por ser essa constante que a gente pode ter vida no nosso planeta, né? O oxigênio, por exemplo, né, que é por volta ali de 21%, ele é exatamente ideal para que possa haver vida em nosso planeta. E se fosse 25%? E se fosse 15%? Não teríamos como sobreviver ao nosso planeta. Você já imaginou, então, quão é perfeito as leis de Deus no universo? Se Deus tem as suas leis do universo para que a vida humana possa existir, por que que você acha que Deus não tem uma lei para me dizer o que é certo e o que é errado, para que nós possamos viver e conviver bem após sermos criados por Deus? Não tem lógica, né? Crer que essa lei não existe. É óbvio que ela existe. E hoje nós vamos tentar, então, encontrar essa lei e falar sobre ela. Uma lei que é atemporal e uma lei que é universal. Pois bem, gente, as leis sempre foram importantes, né, para manter, então, a ordem e a segurança. Como eu havia dito no começo, finalizamos o último estudo falando sobre esse dever que o ser humano tem, né? Cada pessoa tem, de cada cultura, de cada período da humanidade, que envolve o temer a Deus e guardar os mandamentos. Por quê? Porque Deus vai trazer todas as obras, todas as ações a juízo. Boas e as más. Mas o que define as boas e as más? Os mandamentos. Então, os mandamentos definem o que para Deus é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Eu queria começar falando de um aspecto para você. Você sabia que existe só um texto na Bíblia que foi escrito pelo próprio Deus? Você sabia disso? Imagina o cenário. Vou tirar aqui um pouquinho e compartilhar. Imagina o cenário. Você vai delegar que o seu filho possa fazer a limpeza da casa, certo? Seu filho vai te ajudar a limpar a casa. E aí, então, você fala, filho, lava a louça para a mamãe. E aí, seu filho vai lá, ele vai lavar a louça daqui, lava a louça de lá, né? Aí, o que acontece? Chega numa hora que a louça não é qualquer louça, é aquela louça caríssima que você ganhou de casamento para você, a tua vida, né? Aquela louça. Você ia deixar que o seu filho de 5, de 6, de 7, de 8 anos lavasse essa louça?
Não. Já, o que você ia fazer? Lavar a louça. Não é? É. Tem coisas que são importantes. E coisas importantes você não delega. Você mesmo quer fazer. Uhum. Para você imagina, se na Bíblia existe um texto só, que foi escrito pelo próprio Deus, isso mostra que esse texto é importante ou não é? Muito, né? Com certeza, é muito importante, gente. Então, se existe um texto na Bíblia que Deus falou assim, ó, Moisés, Elias, tal, tal, todo o resto vocês vão escrever. Mas esse detalhezinho aqui, eu vou escrever com as minhas palavras, da minha forma, do meu jeito, com a minha letra. Gente, olha a importância desse verso. Mas, pastor, Uhum. que verso é esse? Eu vou dizer para vocês que é justamente a parte da Bíblia que foi mudada. Você acredita nisso? Aquilo que Deus escreveu foi exatamente aquilo que da Bíblia foi mudado. Acredito. Que triste isso. Pois é. Você quer ver? Olha só. Leia comigo. O texto vai estar na tela, né? Deuteronômio 31, verso 18, fala assim, ó. Tendo acabado de falar com ele, com Moisés, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo quê? Pelo... Dedo de Deus. Gente, então os 10 mandamentos, as 2 tábuas do testemunho, as tábuas de pedra, quem foi que escreveu? Deus. Se você olhar os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo, capítulo 20, quem escreveu aqueles mandamentos não foi Moisés. Não é as letras de Moisés, não são as palavras de Moisés. Gente, o que está ali é exatamente as palavras que Deus escreveu. Você imaginou o quanto isso é valioso, é importante? Sim. Você já viu quão importante é, então, eu entender que conhecer o que a Bíblia ensina é muito mais importante do que eu simplesmente ir a uma igreja e seguir o que pessoa X ou Y diz? Eu preciso ver se aquilo é a verdade ou não. Porque, infelizmente, homens mudaram a Bíblia. Óbvio, pastor, mas quer dizer, então, a Bíblia que nós temos hoje não é... Não estou dizendo isso. Mas lembra que nós falamos da profecia que foi mudada? É justamente o que aconteceu. Vamos falar, então, sobre as leis da Bíblia. Nós poderíamos dividir as leis em 4 grupos, tá? As leis culturais, que são as leis civis, né? Que é uma lei geográfica, é uma lei para um povo específico, é uma lei para um contexto específico, ok? Lei civil. Uhum. Então, agora criamos a lei na nossa civilização é adamantina, por exemplo, que vamos voltar a usar máscara. Mas se você vai em Oswaldo Cruz, em Marília, eu acho que ainda não está votado isso, não. Mas aqui já está. Então, dentro da nossa esfera, na nossa civilização, na nossa cultura de adamantina, vamos voltar a usar máscara nos lugares públicos. Certo? Então, quem define isso? É a nação. Que nação? A nossa, adamantina. Então, lei civil, lei cultural, ela é uma lei para o seu contexto específico, tá bom? Qual é o problema? Uhum. Muitas vezes as pessoas, elas acabam extrapolando todas as leis como se fossem leis culturais. E aí que está o problema. Ah, não, mas isso aqui é lei do povo de Israel, como se só fosse para Israel, como se fosse apenas uma lei civil. Então, esse é o grande problema. Nós extrapolamos tudo à lei civil. Ou, infelizmente, muitos querem também extrapolar tudo à lei cerimonial. Pastor, o que são as leis cerimoniais? São aquelas leis do santuário que nós vimos, e são todos os ritos que têm algum simbolismo, algum significado. Por exemplo, pastor, todos os ritos foram abolidos? Não. Gente, nenhuma lei de Deus foi abolida. Nunca, nunca, tá? Nunca. O que acontece? No caso das leis cerimoniais, que são os ritos, lembra? O que é o rito, né? Ou os simbolismos? São formas que Deus deu
para nós entendermos alguma coisa que vai acontecer na realidade. Quando aquilo que é a realidade acontece, ora, o que é mais importante, a realidade ou o símbolo? A realidade, né? Sim, sim. Quando o símbolo encontra a sua realidade, o símbolo fica desnecessário e eu só fico com a realidade. Mas tudo já se cumpriu? Não. Um grande exemplo disso é que em qualquer igreja que você for, tem o rito da Santa Ceia. Concorda comigo? Nas que eu conheço, não conheço nenhuma que não tenha Santa Ceia. Fala assim, não, Santa Ceia não deve ser praticado, tal. Não, por quê? Porque Santa Ceia representa o quê? Qual é o símbolo? Aquela ceia que Jesus teve com os discípulos, não é? Que aponta para o sangue de Cristo, que aponta para o corpo de Cristo, e que um dia Jesus falou que eu deveria guardar até a volta dele. Então, perceba como as leis cerimoniais não acabaram. Qual a diferença? É que elas só acabam ou terminam de ser praticadas quando a realidade acontece. Então, por que eu não mato o cordeiro? Porque o verdadeiro cordeiro de Deus já morreu. Então, não é que Deus excluiu a lei, é que agora nós vivemos na realidade dessa lei do símbolo. Certo? Agora, todas as leis são símbolos? Não. Lógico que não, gente. Não tem como. As leis que são símbolos são aquelas que apontam para alguma coisa maior, né, num futuro, né, no caso das leis ali do santuário, apontava para Cristo, né? Agora, e agora, pastor? Existem outros tipos de leis, e eu não posso extrapolar todas as leis como se fossem leis cerimoniais. Existe, por exemplo, a lei que é a lei de alimentação. Essa lei alimentar, nós vamos trabalhar ela daqui 2 estudos. Bárbara, seria um bom tema para a gente estudar no presencial. Seria um ótimo tema. 1 semana, 2 não, né? 3 semanas, né? Porque semana que vem eu não vou poder fazer o estudo do bebê. Semana, tá. Continuar falando então, da lei. daqui 3 semanas. Se der certo, seria um bom tema. Eu acho que o pessoal ia gostar de estudar esse tema. Tá. Porque eu acho que geraria bastante dúvida. Dia 23, por aí eu vou para São Paulo. Será que dá nessa semana? Não sei. Eu acho que é 21. Mas a gente pode alinhar, entendeu? Não precisa ser na terça. 21 eu estou aqui ainda. Pode ser numa segunda, pode ser num domingo à tarde, pode ser num sábado à tarde, tá? Tá bom. Aí a gente vai alinhando. A Bárbara vai alinhar com vocês e ela fala, pastor, pode no tal dia? A gente conversou aqui, esse dia dá. E eu me ajusto aqui, a gente faz. Nós fazemos, tá bom? Combinado. Então, existe a lei alimentar, que nós vamos falar sobre isso, que envolve aspectos físicos e saúde, e a lei moral, que envolve o que é certo e o que é errado para a humanidade, né? Então, essa lei moral é óbvio, ela é que é a lei atemporal, porque ela define o que é certo e o que é errado desde o início do mundo, e essa lei moral envolve o que é bom e o que é mal. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela é uma lei atemporal e transcultural. Mas, pastor, eu sempre fui ensinado que os 10 mandamentos, eles são coisas de judeu, que só foi dado para o judeu. Talvez você já tenha escutado isso em algum momento. E, gente, desculpa, isso para mim é um argumento assim mais sem base. Sem base. Por quê? Não é porque uma lei ela foi registrada em um momento específico que ela só é para aquele povo. E a gente vai ver pelo contrário, que, na verdade, os 10 mandamentos já existiam desde o início do mundo. Vamos lá? Primeiro texto que a gente vai ler, Gênesis capítulo 2. Vou compartilhar aqui o texto na tela, provavelmente vai aparecer aqui. Olha só, Gênesis 2, gente, é o segundo capítulo da Bíblia. O verso 1 ao verso 3. Vocês conseguem ler? Alguém poderia ler, por favor? Lê para nós? Pode ler daqui da Então, tela mesmo? Isso, pode ler da tela mesmo. Tá. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito.
E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Perfeito. Então, gente, perceba que quando Deus termina a criação, no 7º dia, quando ele termina a sua obra, o seu trabalho, né, a criação do mundo, o que ele faz? Ele descansa nesse 7º dia. Ou seja, ele não trabalha, ele não cria, e é um dia que ele vai se relacionar com a sua criatura. Aí o texto diz que Deus faz o quê? Ele abençoa, santifica. Qual dia? O 7º. O sábado, né? Então, ele abençoa e santifica o sábado. Então, o sábado ele foi santificado, ele foi separado por Deus e abençoado por Deus somente para o povo de Israel? E aí? Não. Não, né? Não. Não, tá aqui, ó, desde a criação do mundo, né? Então, ele é um dia sagrado, ele é um dia abençoado desde o início do mundo. Ele tem a ver com a criação. Então, perceba que este sábado, este aqui semanal, ele não é um símbolo. Ele não tem a ver com uma lei ritualística, que aponta para um futuro. Não. Deus abençoou por aquilo que aconteceu naquele dia. Abençoei e santifiquei. Pronto, a partir de hoje o sábado é sagrado. Certo? Desde onde? Desde a criação. Pois bem, e o sábado, para aqueles que já sabem, para aqueles que não sabem, a gente vai ver daqui a pouquinho, o sábado está dentro de uma lei moral. Gênesis capítulo 4, verso 7 a 8. Bárbara, você pode ler para nós, por favor? Ok. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel e o seu irmão e o matou. Perfeito, gente. Então, olha só. O texto fala que Caim estava prestes a cometer o quê? Pecado. Estava à porta. Mas se ele dominasse o desejo dele, ele não iria cometer o pecado. Só que Caim não domina e ele vai, leva o seu irmão para o campo e faz o quê? Mata ele. Mata. Então, qual é o pecado que Caim estava prestes a cometer? Assassinato. Assassinato. Opa, e olha que interessante. Então, quer dizer que matar é pecado. Concorda comigo? Aqui, esse verso já está dizendo que matar é pecado. Opa, mas já tinha uma lei escrita falando que matar era pecado? Não. Mas já era pecado. Por que já era pecado? Porque Deus já tinha deixado muito claro para eles, de forma oral, Deus já tinha apresentado as leis para Adão e Eva através da sua fala. Deus deu um monte de orientações para Adão e Eva no início do mundo. Inclusive, não coma do fruto da árvore. Deus não escreveu em nenhum lugar, não tem eles não tinham uma Bíblia na época, naquele tempo, Deus falava assim, não, era tudo falado. E eles decoravam, eles guardavam na mente, a mente deles era sábia, perfeita, né? Quando foram criados. Então, aqui nós já temos uma lei, desde o início do mundo, que fala sobre a guarda do sábado e fala sobre não matarás, certo? Lembra que pecado é transgressão da lei. Então, já tem uma lei que fala sobre esses dois aspectos. Olha Gênesis ainda, agora o capítulo 39, o verso 7 ao 9. Eu vou ler isso aqui, ó. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Então, qual é o desejo dela? Que ele deitasse com ela. E olha o que ele diz no final do verso 9. Ele, falando sobre o faraó, sobre Potifar, né, que não tinha vedado nada a ele, senão a senhora, porque é a mulher dele, né? Aí ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
Opa, então José, na mentalidade dele, é pecado eu dormir com a mulher de uma outra pessoa. Qual é o nome que a gente dá para alguém que dorme com a mulher da outra pessoa? Estou cometendo o quê? Adultério. Então, José já sabia que adulterar era pecado. Pecado. Mas, pastor, peraí, mas os 10 mandamentos não foram dados só depois em Êxodo 20? Não, gente. Não foi só dado em Êxodo 20, eles já existiam. Qual a diferença? A diferença é que em Êxodo 20, Deus vai lá e escreve em pedra para que o povo não se esqueça. Por quê? O povo ficou 400 anos misturado com a cultura egípcia e agora o quê? Eles começaram a se perder na crença, no que fazer, no que pode, no que não pode. Então, Deus vai lá e escreve em tábuas algo que já existia. Tá? Então, os 10 mandamentos, eles não são coisas de judeu. São também de judeu. Como também é de chinês, como é de japonês, como é de austríaco, como é de brasileiro, como é de argentino, como é de, sei lá, de todo o povo, todas as nações. Porque eles surgiram no início do mundo. Gênesis 6, verso 5, olha o que Abraão fez. Ele obedeceu às palavras de Deus e guardou os seus mandados, os estatutos, os preceitos do Senhor, os estatutos de Deus e as leis. Veja, aqui ainda não havia sido escrito as leis em tábuas de pedra, mas elas já existiam. Gente, 10 mandamentos não é uma lei de judeu, é uma lei para a humanidade. Santificar o sábado, não matarás, não adulterarás. Aonde eu encontro isso? Êxodo 20, verso 3 a 17, que é justamente aqui o texto que Deus escreveu com os seus próprios dedos. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto, então? Vamos conhecer essa lei que o próprio Deus escreveu? Abrir, para você poder grifar na sua Bíblia, eu vou esperar você abrir, tá bom? Enquanto você está abrindo, eu vou pegar aqui um copo de água, mas abra, que eu queria que você abrisse e que você grifasse na sua Bíblia esses textos, porque aqui eu só estou resumindo os 10 mandamentos, mas eu queria que você grifasse na sua Bíblia, tá bom? Tá. Eu volto aqui um minuto. Pronto? Já encontramos? Já. Marlene, você já achou? Thelma? Thelma se encontrou, dá um joinha aí para nós, ou abre o áudio, manda um oi no chat. Manda algum sinalzinho para nós aí. Marlene manda também. Ione, você já encontrou? Não. Tá, eu vou esperar você achar Êxodo 20. É o segundo livro da Bíblia, tá bom? Tá. Marlene, você achou? Thelma já achou também, né? Dá um joinha aí, beleza, Thelma. É que agora eu tirei o compartilhamento, aí agora... Ai, eu não acho, pastor. É o segundo livro, Ione. Depois de Gênesis. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20. Ai, pastor, tá difícil aqui, hein? Você tá onde aí, Ione? Eu vou ser sincero para o senhor, eu não tenho muita prática da Bíblia. Sem problema.
Ione, você saiu do livro do Gênesis? Acabou o Gênesis, o primeiro? Vai lá no começo da Bíblia. Tá. Está no Gênesis? Olha em cima se está no Gênesis. Tá. Agora vai indo até acabar o Gênesis. Gênesis vai ter aí 40 capítulos. Acabou o Gênesis, começou Êxodos. Está escrito Êxodos em cima, vê? Ainda não. Tá. Já achei Êxodos. Êxodos, vai até o número agora. 20. Já estou aqui. Beleza. Então tá ótimo. Nós vamos Os ler. 10 mandamentos. Pronto. Isso, perfeito. Vamos lá. Eu vou só ler o resumido aqui na tela, mas você pode acompanhar na tua Bíblia aí mais detalhes do verso, mas o mandamento é o que está aqui na tela. Então, o verso 3 fala assim: primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O que isso significa? Que Deus tem que estar no primeiro lugar da minha vida, do meu coração, das minhas ações. Deus tem que ser minha prioridade. Certo? Então, mais importante que o trabalho, mais importante que a família, mais importante do que eu mesmo, do que os meus gostos, que os meus desejos, e mais importante do que aquele grande ditado. Mas eu acho que... Não, eu não acho nada. Quem acha é Deus. Tá? Quem sabe é Deus. Eu não tenho que achar nada. Quem define o que é, o que não é, que está certo, o que está errado. Não, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Você pode achar se você quiser, mas você achar ou não achar não vai mudar nada. É o que Deus define que é o certo e o que é errado. A verdade, ela não é relativa. A verdade, ela é divina. Nós já vimos que a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus é a verdade. Então, primeiro mandamento, Deus tem que estar no primeiro lugar. O segundo mandamento, ele vai ser já um dos mandamentos que foram mudados, pela igreja nos seus primeiros anos ali. Por quê? Porque na Bíblia, o segundo mandamento é esse aqui, que vai aparecer na tela. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Então, perceba que nós não podemos criar ídolos, que nós não podemos criar qualquer tipo de coisas, porque nada disso, de fato, existe. Nós já vimos que o único que merece ser adorado é o Deus verdadeiro. E este é um dos mandamentos que a igreja, infelizmente, no decorrer da história, acabou mudando, Tanto é que tem igrejas que têm ídolos, Tem as suas imagens e tudo mais. Mas aqui, nós vemos bem claro que nós não podemos fazer e nem adorar essas imagens. Por quê? Porque o morto sabe de alguma coisa? Dormindo, não sabe de nada. Então, como é que ele vai poder me ajudar? Não pode, Então, apesar de ser ter sido uma pessoa no passado muito grande exemplo, ser uma pessoa fantástica, que sim, nos mostra muitas lições de como devemos nos portar, Nos dá muitos exemplos, mas ainda assim, hoje ele está descansando, está dormindo. Então, hoje ele não pode me ajudar com mais nada, a não ser com um exemplo que ele me deu enquanto estava vivo. Certo? Então, adorar qualquer outra coisa que não seja Deus, nós já vimos lá no nosso segundo estudo, quando nós falamos sobre a Trindade, que o que define Deus como Deus é o fato dele ser criador. E nós vimos em um dos versos do capítulo 45, que é o verso 20, 21 e o 22, que quando eu adoro qualquer coisa de barro, de escultura, eu estou adorando a um Deus que não pode me salvar. Então, o texto ele é muito claro em dizer, justamente porque este ensinamento ele vai contra algumas religiões, que este mandamento acabou sendo tirado. Ele foi tirado da Bíblia, não vou dizer, mas do ensinamento cristão. Então, se você pega ali a nossa igreja pioneira,
que é a Igreja Católica, você não vai ver esse mandamento ser ensinado. Né? Você vai ver que esse mandamento ali, ele é excluído num catecismo, por exemplo, né? E o terceiro mandamento, ele fala que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Isso está no verso 7. Então, se eu tomar o nome de Deus em vão, Deus não vai me tolerar e não vai também depois me tomar por inocente. Então, eu tenho que respeitar o nome de Deus e devo levar o nome de Cristo em minha vida de uma forma válida. Se eu levo o nome de cristão, mas não vivo como tal, Deus não vai depois falar assim, ele é inocente, coitado, porque ele falava que era cristão. Se eu falar que sou cristão, gente, mas não agir como um cristão de verdade, eu estou me enganando. Então, eu não posso apenas falar ser um cristão, eu tenho que viver como um cristão. E isso vai incluir Lígia, isso vai incluir Ione, isso vai incluir Marlene, isso vai incluir Thelma. Eu guardar os 10 mandamentos. Tá? Pastor, qual é o quarto mandamento? É outro mandamento que foi mudado. O segundo e o quarto foram 2 dos que foram mudados. E o quarto mandamento é aquele que envolve tempo. Lembra que foi mudado tempo e lei? Então, o quarto mandamento, ele fala sobre a observância do sábado. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você vai trabalhar, vai fazer tudo o que você tem que fazer, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. Nesse dia eu não faço nenhum trabalho. Que tipo de trabalho? Coisas para mim, coisas para arrumar casa, coisas que são voltadas para a minha vida do cotidiano, pensando em mim. O sábado é um dia de fazer outras coisas, mas sobre isso a gente já tem um estudo só sobre isso, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse dia. Mas isso diz que em 6 dias eu faço, porque em 6 dias fez o Senhor, né? Na verdade, o verso 11 diz, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então perceba que a observância do sábado remete à criação e não à cruz. Por isso que o sábado semanal, ele não foi cumprido na cruz. Não foi. Por quê? Porque ele não tem a ver com salvação de cruz. Ele tem a ver com a criação do mundo e com o Deus que eu adoro, com o Deus que me criou. O Senhor, então, abençoou esse dia e santificou ele. Por isso, eu santifico e descanso nesse dia. Tá? É por isso que fala sabatista, né? Perfeito. Por isso, a igreja adventista do 7º dia. Porque é a igreja que crê que o dia sagrado, o dia de descanso, o dia bíblico é o sábado, não é o domingo. E temos sim que tirar um dia para adorar o Senhor, porque a Bíblia deixa claro em dizer que temos e nunca fala ao contrário disso. Né? Então, a observância do sábado ainda deve ser válida dentro dessa lei. E acho que todas as Bíblias falam do sábado, né? Nesse sentido, não tem como você, a não ser que você crie a própria, né? Mas qualquer coisa que você pegar, até a Bíblia, normalmente, né? Do católico também vai falar sobre o sábado. Sim. A diferença é que não é ensinado, né? É ensinado os 10 mandamentos do catecismo, né? Dar domingos e festas, né? Êxodo capítulo 20 ainda, o 5º mandamento, fala sobre honrar seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa, né? Que o Senhor teu Deus te dá. Então, isso fala sobre a importância do respeito aos pais. 6º mandamento fala, não matarás. Em Abel. Não cometa adultério. José, esposa de Potifar. Tá vendo, gente? Então, nós temos aqui 3 dos 10 mandamentos que nós já vimos desde o início do mundo, já existia e que já deveriam ser seguidos. Os 10 mandamentos não foram dados apenas para os judeus, tá bom? Eles sempre existiram. Não roube, não dê um falso testemunho contra o seu próximo, não conte mentiras e não cobice a casa do teu próximo, nem cobice a mulher do teu próximo, nem o teu servo, sua serva, seu boi, jumento, qualquer coisa que seja dele, né? Então, na Bíblia não, no catecismo, né? O 2º mandamento é retirado. E como é que ainda tem 10? Porque o 10º mandamento no catecismo, ele se transforma em 2.
Eles fizeram do 10º 2 mandamentos, para continuar sendo 10. Então, depois, se você pegar os 10 mandamentos do catecismo, vai estar lá, tá bom? Mas na Bíblia está aqui. São esses os mandamentos que foram escritos pelo dedo de quem? De Deus. De Deus. Deus. Gente, é sério. Aqui não é brincadeira, não. Isso aqui tem a ver com o estilo de vida de como o ser humano criado por Deus deveria viver. Sim. Olha alguns versos no Antigo Testamento. Salmo 19, versos 7 e 8 diz: a lei do Senhor é perfeita. E o que ela faz? Restaurar. O que é a alma mesmo? Sou eu, o ser vivo, a pessoa, né? Então, quando eu guardo os 10 mandamentos, eu sou uma pessoa restaurada. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o meu coração. Você já imaginou se todos nós guardássemos os 10 mandamentos? Você já imaginou? Nossa. Um lugar onde ninguém mata, ninguém rouba, ninguém adultera, ninguém mente, ninguém deseja o que é do outro, todo mundo respeitando o pai e a mãe, uma família perfeita, todo mundo tirando um dia para descansar, para se relacionar com Deus, para ter esse relacionamento pessoal e verdadeiro, todo mundo respeitando e sendo um cristão de verdade e respeitando a Deus, não adorando outras coisas, nenhum outro ídolo, nenhum outro ser que não seja Deus verdadeiro, e colocando os planos de Deus e sempre Deus como minha prioridade. Você já imaginou como esse mundo seria perfeito? Nossa. Gente, Deus não deixou por acaso. Os 10 mandamentos foram dados para o nosso benefício, para que nós pudéssemos ter vida e saber viver no mundo que ele acabaria de criar. Mas, infelizmente, nós acabamos fugindo disso aqui, né? Olha Ezequiel 20, sobre o sábado. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, quando eu guardo o sábado, santifico o sábado, trato ele como um dia separado, um dia especial, ele vai servir, então, quase como um selo, né? Um selo entre nós e Deus, um sinal entre nós e ele. Então, quando eu guardo o sábado, eu estou mostrando que, de fato, quem é o meu Deus é o Senhor, o Criador de tudo. Malaquias, capítulo 3, verso 8 e 9, fala: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Aí ele fala: quando eu não devolvo os dízimos e as ofertas, estou roubando o Senhor. Então, não dar os dízimos e ofertas, estamos falando também sobre 10 mandamentos, né? Não roubar. Mas Jesus não anulou a lei, pastor? Vamos lá, é o que muitos evangélicos vão dizer. Talvez você já tenha escutado isso em algum momento. Pastor, faz sentido acreditar que Jesus anulou 100% das leis, que a gente não deve seguir nenhuma lei? Esse é o problema que eu falei lá no começo, né? Sobre as leis civis, sobre as leis cerimoniais. O que Jesus veio cumprir, ele veio ser a realidade das sombras, né? Ou seja, dos ritos, e, óbvio, ele também obedecia aos mandamentos, porque isso tinha a ver com pecado. Né? 10 mandamentos tem a ver com pecado, e Jesus não pecou. Então, Jesus é necessário que ele tenha guardado todos os 10 mandamentos. Mateus capítulo 22, verso 37 e 40, muitos vão ensinar o seguinte, ó. Olha o que diz o verso. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então, perceba que a pergunta é, qual é o grande mandamento? A pergunta não é, qual é o mandamento? Ou qual é o único mandamento? Não. Ou qual é a substituição dos mandamentos? Não. A pergunta é, qual é o grande mandamento na lei? Ou seja, que lei? A lei do Antigo Testamento. Então, a lei e a resposta de Jesus é uma resposta dentro daquilo que já existia na lei. Então, aqui Jesus não está colocando algo novo. Jesus simplesmente está mostrando que dentro de tudo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento, tinha 2 pontos que eram essenciais que a gente não poderia deixar de seguir. Olha a lógica. E o que as pessoas falam? Não, Jesus aboliu a lei, agora é só amar as pessoas e amar o próximo. Mas não foi isso que Jesus disse, não, gente. Olha só. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Da onde vem esse mandamento, gente? Da lei. Que lei? O Antigo Testamento, os livros de Moisés, os 5 primeiros livros.
E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem o quê? Toda a lei e os profetas. Então, perceba que Jesus não fala assim, ó, esses dois mandamentos substituem toda a lei e os profetas. É isso que ele disse aqui? Não. Ele fala que, na verdade, a base, a essência de toda a lei e dos ensinos é amar. Amar a Deus e amar o próximo. Essa é a essência da lei. Mas não é uma substituição à lei. Pelo contrário, o que ele está dizendo aqui é algo que já existia, que eles já conheciam. O único problema é que os judeus não guardavam, não amavam as pessoas. Deuteronômio 6, verso 5, fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha como esse verso é praticamente igual ao que Jesus disse. Este é o grande mandamento. Então, o que Jesus está fazendo aqui não é acrescentar nada novo, gente. Nada novo, nada novo. Ele está usando algo que já existia, que já estava na lei, só que as pessoas não estavam guardando. Guardavam os 10 mandamentos, guardavam as leis ritualísticas, mas tudo de forma assim, sabe, robótica, sem amor, bem de forma legalista. E o que Jesus fala que o amor, ele é a essência de tudo isso. Você segue, mas não ama, não adiantou nada. Olha Levíticos 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui é a mesma coisa, gente. Então, Jesus veio anular os 10 mandamentos. Ele não veio excluir os 10 mandamentos, tá bom? O que ele mostrou aqui é que a essência da lei é amar. Só isso que ele falou. Gente, quem fala com esses versos aqui, que agora é só amar as pessoas e só amar a Deus, gente, desculpa, mas essa pessoa está distorcendo o verso e está falando aquilo que o verso não está dizendo, gente. O que o verso está dizendo é, temos que amar a Deus e amar as pessoas. Não está falando assim que é só amar a Deus e amar as pessoas, não. Eu guardo o resto porque eu amo a Deus e eu amo as pessoas. Olha a diferença, né? Pastor, sim, nós somos salvos pela graça? Com certeza. Mas então, se eu sou salvo pela graça, e aí? Então me responde aí. Para que lei? Olha o que diz o primeiro verso, que é o verso 28. Muitos vão usar esse verso aqui para falar que os 10 mandamentos não têm que ser guardados, tá? Ó, o que está em preto. Diz assim. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Eu concordo, eu sempre falei isso. Nós somos salvos pelo quê? Pela graça. O que é a graça? O sacrifício de Jesus. Se eu devo pagar o salário, que é a morte, é só a morte que paga o que eu devo. Então, obedecer os 10 mandamentos, gente, nunca vai pagar o que eu devo. Certo? Mas, se eu sou salvo pela graça, e aí? Como é que fica os 10 mandamentos? Anulamos, então, a lei por meio da fé? O que diz o texto? De modo nenhum. Pelo contrário. Ou seja, eu vou anular Deus? Pelo contrário, vou anular a lei de jeito nenhum. Pelo contrário, eu vou fazer o que agora? Confirmar a lei. O que seria confirmar? É viver a lei na minha vida. Porque Jesus morreu por mim e me libertou da escravidão da lei. Ou seja, de viver uma vida sobre a lei, debaixo da lei. Ou seja, viver uma vida de pecado. Ou seja, viver uma vida de condenação. É isso que Jesus me fez. Ele me libertou da escravidão do pecado para que agora eu viva uma nova vida em obediência a ele. Por isso, um cristão que foi salvo por Jesus vai fazer o que, Marlene, na tua vida? Vai confirmar que, de fato, eu aceitei a graça e eu tenho fé em Cristo. Porque se eu tenho fé, eu vou buscar viver uma vida da maneira como ele deseja que eu viva. Olha que forte, né? Efésios 2, verso 8 e 10, diz assim, porque pela graça vocês são salvos. Eu concordo. Mediante a fé. Perfeito. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, com certeza. Não de obras, verdade. Para que ninguém se glorie, tá certo?
Então, gente, olha só. Esse verso fala que eu sou salvo pela graça e a lei nunca me salva. E eu sempre vou concordar com isso. A igreja adventista concorda com isso, tá? Só que tem uma diferença. A igreja adventista do sétimo dia, ela fala que eu sou salvo pela graça, mas uma pessoa que foi salva pela graça, agora vai buscar viver uma vida em conformidade, em obediência, como gratidão pela salvação que ele me deu. Então, eu sou salvo pela graça, mas o juízo, Deus analisa se eu estive disposto a mudar de vida, a obedecê-lo ou não. Porque um cristão que fala que aceita Jesus, mas não quer mudar a sua vida, que cristão é esse, não é verdade? Estou levando o nome de Cristo em vão na minha vida. Deus não está no primeiro lugar. E vários outros fatores. Aí olha o que diz o verso 10. Pois somos feitura dele, né, de Cristo. Criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. Opa, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então perceba que Deus já preparou há muito tempo, de antemão, as obras. Quais obras deveríamos fazer? E que nós deveríamos viver essas obras, andar nelas. Então eu sempre sou salvo pela graça, por meio da fé, mas agora, porque sou salvo, vivo uma vida livre para obedecer. Porque agora o Espírito Santo está comigo e me capacita para ser fiel, para resistir a tentações, para resistir aos pecados e viver uma vida de gratidão e de obediência a Deus. Olha Romanos capítulo 6. Separei aqui o verso 1, o verso 12, o verso 14 e o verso 15. Um pouquinho de cada um. Olha primeiro o verso 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado? O que é pecado mesmo, senhoritas? Transgressão da lei. Então, ou seja, eu vou ficar desobedecendo a lei de Deus para que seja a graça mais abundante, ou seja, para que Deus precise derramar mais graça sobre mim, é que eu vou ficar vivendo no pecado? O que diz o verso? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Olha só, Marlene, como é que eu vou viver pecando se eu fui salvo pela graça? Gente, é irracional eu falar que eu não tenho que obedecer mais os 10 mandamentos porque Jesus me salvou. É o contrário. É porque ele me salvou que eu vou obedecer. Mas o quê? Satanás, ele mudou a lei, ele mudou os detalhes, ele mudou as ideias, mudou os pensamentos, e hoje está aqui, ó. Hoje nós estamos vivendo aqui, cada um segue o que quer. E a lei de Deus, infelizmente, perde seu valor. Olha o que diz o verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, o pecado tem que reinar na minha vida, gente? Pelo contrário, não tem não, gente. Não pode. Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém, né? Pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. O que isso significa? Que quem foi salvo não está vivendo na condenação da lei. Porque Jesus me tirou, me purificou, me perdoou, agora não preciso mais ser morto. Agora eu estou livre para obedecer. É isso que o está dizendo. Havemos de pecar, diz o verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Gente, é muito claro. É muito claro. Gálatas 5, verso 4, fala assim, ó, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Está vendo, pastor? Não temos que seguir a lei. Gente, o que o livro de Gálatas está falando? Olha um outro texto, o verso 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Aí muitos vão falar, se você obedecer à lei, você vai ser escravo. Pelo contrário, gente, se eu obedecer, é aí que eu estou livre. Mas aqui o que Paulo está falando em Gálatas são as leis cerimoniais que já encontraram a realidade em Cristo. E aqui nós estamos falando da circuncisão. Olha o verso 6, respondendo o verso 4. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum,
mas a fé que atua pelo amor. Então, quem se justifica falando, se você não circuncidar, né, se você não se tornar um judeu, você não pode ser salvo. Paulo fala, gente, judeu, não importa nada. O que importa é o quê? É a fé que você tem em Cristo. Então, o que Paulo está questionando no verso 4 não é os 10 mandamentos. É o quê? É se eu devo ou não me circuncidar. Tá bom? Olha para você entender o contexto, é importantíssimo. E a resposta do verso 1, pastor, que está falando sobre julgo de escravidão, se eu quero me submeter à lei. Olha o verso 2. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, se você buscar viver à sombra, a realidade vai perder o seu valor. Por quê? Porque você já está na realidade. Por que eu vou voltar para a sombra? Símbolo. Não tem lógica. Então, perceba que esses textos não estão falando sobre os 10 mandamentos. Tá bom? Mandamento. Tá. E o que Jesus disse sobre os mandamentos? João 14, verso 15. Olha o que diz o texto na tela. Se vocês me amam, o que vocês vão fazer? Eu amo ele. O que eu vou fazer? Seguir os 10 mandamentos. Perfeito. Então, seguir os 10 mandamentos é amar, concorda comigo? Sim, sim. Quem ama, guarda. Guarda. Está amando. Então, amar não é os 10 mandamentos. Amar é a essência. Concorda comigo? Amar é a essência. Amar não é os mandamentos. Porque quem ama, aí eu vou guardar. Se vocês me amam, guardarão. Então, Lígia, se você ama a Deus, a partir de hoje você vai querer guardar os 10 mandamentos. Ione, se você ama a Deus, a partir de hoje você vai guardar os 10 mandamentos. Marlene, se você ama a Deus, a partir de hoje você vai guardar os 10 mandamentos. Thelma, se você ama Jesus, a partir de hoje, o que você vai fazer? Vai guardar os 10 mandamentos. João 15, verso 10 fala assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Olha só que interessante. Então, se eu guardo, eu permaneço no amor. Se eu falo que amo, mas não guardo, eu não estou mais vivendo no amor de Cristo. Então, eu preciso obedecer, gente. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Esse texto é bem importante. Olha o que diz. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, ou seja, para anular, né? Mas vim para cumprir. Mas você já ouviu algumas vezes as pessoas falarem assim que Cristo anulou a lei? Mas o que ele está dizendo? Que eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque se Cristo não cumpre a lei, como que ele seria o meu exemplo se nem Cristo não obedeceu a lei de Deus? Não tem lógica. Porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Percebeu? Então, nada vai passar até que tudo se cumpra. Quem o conhece, então, vai obedecer os mandamentos. Mateus 7, 23, Jesus diz claramente. Jesus diz, eu nunca vos conheci. Quem Jesus nunca conheceu? Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade é pecado. Então, quem comete pecado está perto ou longe de Deus? Longe. Longe. Então, se eu quero ficar perto de Jesus, gente, eu tenho que o quê, senhoritas? Obedecer os 10 mandamentos. Certo? Não cometer pecado. Pecado, lembrando que é a transgressão da lei, né? 1 João, capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim, e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Opa! Então, como é que eu demonstro que tenho conhecido Jesus? Se eu guardo os mandamentos. Claro, né? Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é o quê? Forte. Você já imaginou? Jesus falar para a gente que somos mentirosos porque a gente não guarda os 10 mandamentos? Forte, né? Mas está aqui, gente. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo.
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, senhoritas. Enquanto vocês não conheciam sobre a guarda dos 10 mandamentos, enquanto vocês não sabiam como isso era importante ser seguido, Deus conhecia o coração. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe de nossa sinceridade. Agora é só falar, Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade. Eu quero seguir teus caminhos. Eu quero de fato te conhecer. Eu quero de fato te amar. Eu quero ser fiel. Eu quero te obedecer, Senhor. Porque eu creio que o Senhor tem um caminho muito melhor para nós. E o povo de Deus deve obedecer os 10 mandamentos? Olha Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Qual é a perseverança? Os que fazem o quê? Duas coisas. O que o povo de Deus tem? O que eles fazem? Qual é a perseverança deles? Amar a Deus e obedecer os mandamentos. Sim, ó. Guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Olha, gente. Já imaginou? Então, se eu não guardo os mandamentos, eu não faço parte do povo de Deus. Você acredita nisso, gente? Essa é a perseverança de quem? Dos perdidos? Dos ímpios? Não, dos salvos. O que os salvos farão? Guardam os mandamentos e têm fé em Cristo. A fé me salva, quem foi salvo obedece. Por amor. Gente, é muito claro. Às vezes, as pessoas, elas pegam textos isolados, fora de texto, para querer falar assim, a lei foi abolida, não precisa mais guardar a lei, não. Só porque é mais fácil você viver uma vida sem precisar obedecer nada, né? Só falar que ama e tá tudo certo. Gente, está muito claro na Bíblia sobre a importância de seguir os 10 mandamentos. Você acha que Satanás está irado contra todo mundo? Você acha que Satanás está irado contra todo mundo? Não está. Satanás está irado contra todas as igrejas? Também não. Não. Ele dá risada. Por quê? Porque é uma igreja que está muito longe da verdade. Satanás está irado contra aqueles que são fiéis a Deus, que estão seguindo a direção certa, que estão restaurando essa verdade que foi jogada por terra. Olha o que diz o verso 17 do capítulo 12. O dragão ficou irado com a mulher. Aqui mulher, né, em profecia, significa igreja, né? É o povo de Deus. E ele foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, aqueles que sobraram da igreja de Deus. Quem são eles? Ou seja, quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse testemunho de Jesus fala que é o espírito de profecia, ou seja, é uma igreja profética, tá? É uma igreja que surge num contexto profético, é uma igreja que responde às profecias da Bíblia, é uma igreja que entra num contexto guiado por Deus. E é uma igreja que guarda os mandamentos. Tá aí, gente. Se você quer fazer parte do povo de Deus, tem que guardar os mandamentos, tem que ter uma fé em Cristo Jesus. É uma igreja profética, é um povo que surge num contexto profético. Está bem claro? E se eu seguir a maioria, pastor? Então vamos lá, talvez vocês possam se perguntar assim, né? Pastor, mas... Eu estou acabando, gente, falta aqui os últimos slides. Pastor, mas assim, eu guardo praticamente todos, é só o sábado que eu não guardo, porque assim, nem conhecia, nem tinha certeza, nem entendo muito bem sobre sábado ainda, né? A gente leu ali, mas a gente nem estudou muito sábado, né? Mas o resto eu faço, pastor, e aí? Como é que Deus analisa esse sentido assim, ó, não, eu guardo 9 dos 10. Será que Deus, ele quebra o galho para mim e fala, só tudo certo? Como é que Deus lida com esse sentido, né? Olha o que diz Tiago, capítulo 2. A gente vai agora aqui em parte final, né? Tiago 2, verso 10 ao 12. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo. Ah, pastor, mas que lei que é essa? Porque na Bíblia tem várias leis, né? Olha, para ficar claro para a gente. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. De que lei que nós estamos falando, então? 10 mandamentos. Ora, se você não comete adultério, porém você mata, você acaba sendo o quê? Transgressor da lei do mesmo jeito. Então, ou seja, se um dos 10 mandamentos eu não guardo, eu estou quebrando a lei de Deus do mesmo jeito. Entendeu? Então, não adianta eu fazer tudo, mas não respeitar meus pais. Não adianta eu fazer tudo,
mas cobiçar o que é do outro. Não adianta eu fazer tudo e adorar outras coisas. Não adianta eu fazer tudo e não guardar o sábado. Está muito claro, porque ele fala assim, ó, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Sou salvo pela fé, com certeza. Mas se a minha fé não me levar a obedecer os ensinamentos de Deus, eu me pergunto, que fé é essa? E eu já te respondo, é uma fé que não vai te salvar? Porque se na minha vida não estou disposto a obedecer o que Deus ensina na sua palavra, gente, a minha fé, ela é uma fé ilusória. Uhum. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, gente, é de qual lado você quer estar nesse julgamento? De que lado você quer estar? Daquele povo que está disposto a ser salvo pela graça e viver uma vida de obediência? Ou de um povo que está disposto a seguir seus próprios caminhos, o seu, eu acho, mas eu vivo assim, vou morrer assim. Eu cresci pensando assim e vou morrer assim. Fui ensinado a vida toda desse jeito e pronto. Ou não. Hoje vocês têm uma escolha a fazer. Hoje vocês têm uma decisão a tomar. Se você deseja ser fiel a Deus e obedecer os seus mandamentos, você aceita que Deus mostre a melhor forma de viver? Esses são os dois convites que Deus faz para cada um de nós nessa noite. É seu desejo ser fiel a Deus e obedecer os seus mandamentos? Ou não? Não há uma terceira via. Não há uma terceira escolha. Só há dois caminhos. Ou eu vou seguir o plano de Deus, ou eu irei seguir os meus próprios sonhos, desejos, e seguir o que o mundo diz o que é certo e o que é errado. Ou eu fico com aquilo que Deus me diz na sua palavra, que foi o único texto que ele escreveu com o próprio dedo. A pergunta que eu faço é, Lígia, e aí, Lígia, de que lado você vai estar? Ione, de que lado você vai estar? Bárbara, de que lado você vai estar? Marlene, de que lado você estará? Eu, Alan, de que lado eu estarei? Então, este é o convite que Deus faz para você. E se você deseja se preparar, pastor, mas para mim é novo. Vai com calma, mas coloca isso no coração. Mas já coloca isso no coração, gente. Porque a gente já viu que já estamos vivendo os últimos dias da humanidade. Então, eu não posso perder tempo em tomar decisões. Concorda comigo, Ione? Concordo. Você está com um ataque cardíaco. Você vai esperar para ir no médico semana que vem ou você vai na hora? Na hora. Na hora, tem né? coisas que eu não posso esperar para tomar decisão. Tem coisas que envolvem vida ou morte. E quando é vida ou morte, é decisão e decidir. Pastor, não sei como guardar o sábado ainda. Não se preocupa não, que a gente vai ter um estudo só sobre o sábado. Pastor, minha casa, minha mãe, meu pai é difícil. Ora a Deus e busca ter amor e ajudar eles, né? E assim nós iremos com todos os 10 mandamentos. Porque Deus criou com um propósito. Os 10 mandamentos existem para um propósito. Para que nós andássemos neles. Para que nós os obedecêssemos. Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Sim. Mas ficou claro para vocês que os 10 mandamentos precisam ser guardados, precisam ser seguidos nos dias atuais ainda hoje? Sim, com certeza. Amém. Ione? Sim. Não ficou dúvida. Ok. Marlene, dá o seu joinha para nós aí, se você ficou claro para você. Essa telinha, abriu, fechou, peraí. Abre de novo, fala para nós aí. Dá o joinha se ficou claro para você. Ok. Então, gente, Deus tem esse caminho para vocês. Eu vou dizer uma coisa, assim, eu não sou adventista, eu já falei isso para vocês, porque eu acho uma igreja que é legal. Simplesmente porque eu vejo uma igreja coerente com o ensino bíblico. É por isso. Assim. E é por isso que a senhorita Bárbara está aí também, né, senhorita Bárbara? Descobriu aquilo que vocês estão descobrindo hoje, né? E ela viu essa coerência, né? Né, Bárbara? Sim, pastor, eu passei a minha vida inteira tentando entender a Bíblia,
conhecer a Bíblia. E demorei muito para conhecer. E quando eu conheci, foi um prazer tão grande poder servir a Deus. É tão prazeroso, coisa que parece que é escravidão, e é o inverso, é libertação. Muito bom. Perfeito. É libertação, é encontrar propósito para se viver. Vendo os planos de Deus é viver em paz. E viver em paz é o grande sonho que todos nós temos. Né? Com certeza. Vamos orar, gente, para nós terminarmos? Vamos. Vamos orar? Uhum. Senhor Jesus, Pai querido que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não apenas nos criou, mas nos deixou com um manual para nós sabermos como viver, como nos portar, como andar, até do que nos alimentar. Este assunto nós iremos falar mais para frente. Mas hoje ficou claro para nós, Senhor, através da tua palavra, que a Bíblia, ela tem leis que ainda devem ser seguidas. E uma delas é esta lei atemporal, universal, que define o que é certo e o que é errado. Uma lei que é para o nosso crescimento, para nos trazer vida. E hoje eu, Senhor, quero tomar essa decisão de seguir os seus 10 mandamentos. Eu quero, Senhor, nessa noite aqui dizer que eu aceito as suas orientações. Eu te aceito como meu Salvador. E se alguém aqui nessa noite diz que aceita como seu Salvador, o Senhor conhece também o coração. Mas eu quero pedir que o Senhor me ajude a obedecer os 10 mandamentos. Assim como eu peço que o Senhor dê forças para que a Lídia, Marlene, a Ione, a Bárbara, Thelma e todos aqueles que estão assistindo a gravação também tomem essa decisão, Senhor, de conhecer o teu caminho e de seguir esse caminho. Que a tua bênção recaia sobre cada um de nós e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém. No próximo Amém. estudo, nós iremos falar, então, sobre o sábado. Entender sobre o sábado, mudança do sábado para o domingo, entender todo esse processo, vai ser o nosso estudo da semana que vem. Tá bom? Tá bom. Pastor, que dia que a gente pode fazer semana que vem a aula? Ou não vai poder? Olha, eu conseguiria fazer no domingo, no dia 12. Agora, nesse próximo domingo. Em vez de fazer no 14, eu faria no dia 12. Aí daria para antecipar. Se não, aí seria só no dia 21, né? Porque no dia 14... Entendi. Menina. Aí você, se você quiser dar uma olhadinha com elas, Bárbara, depois... Vocês me Por respondem mim? se podem, tá? Não, eu posso. Então eu vou fazer aí o convite é só ver o para horário todos. certinho, por mim Perfeito. tudo bem. Bárbara, então você organiza e vê. Para mim, domingo de manhã é melhor. Tá? Domingo de manhã para mim é melhor. Mas aí você vê com elas aí depois, tá bom? Gente. Tá bom. Eu vou ver o que a maioria consegue. Amém, então tá ótimo. Então, valeu. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pastor. Tchau. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.